duas perguntas dentro do mesmo contexto. O perfil do teu paciente hoje e um estigma aqui. Quem sente mais dor, homem ou mulher? Sim. O perfil do meu paciente hoje, sem dúvida, é aquela mulher entre 25 a 58 anos. Isso é um dado que a gente já tem. Tá. Por que a mulher tem mais dor do que o homem? A mulher, ela tem mais dor, primeiro, porque os níveis hormonais sexuais femininos, eles são moduladores de dor. Ou seja, o nosso cérebro tem a membrana que envolve ele, que é a dura mater. E essa membrana, ela tem receptores da percepção dolorosa. Quando a mulher, por exemplo, está próxima da menstruação, ela piora a enxaqueca dela. Por quê? Porque os níveis hormonais aumentam e, consequentemente, eles aumentam a sensibilização da percepção. Já vai dar um pico na audiência. Isso daí já vai dar um corte bom. A mulher tem mais dor do que o homem. Só que a grande pergunta é, nossa, eu tive que passar por 4, 5 médicos até ele acreditar na minha dor. Infelizmente, estudos mostram que a mulher, ela, comparada ao homem, ela é negligenciada. Por quê? Aí vem o contexto social. Estamos numa sociedade machista. Infelizmente, a gente quer... Lá do passado, ainda tem sim, isso. Estudos com profissionais médicos e não médicos mostrou isso. Lá desde Freud, quando colocou a mulher histérica. A palavra histérica colocou a mulher numa posição de, isso é psicológico. Essa dor é psicológica. Isso é psicogênico, somatoforme. E não, a mulher sofre de dor, só que muitas das dores das mulheres são dores invisíveis. A enxaqueca, a fibromialgia, a dor pélvica. Não tem nada nos exames dela. Fibromialgia é mais pra mulher, né? Sim, 90%. Não tem nada nos exames, mas ela sente dor. Mas por que ela sente dor? Porque ela tem mais hormônios. Porque ela tem, sim, um contexto emocional que intensifica a dor. E também porque a mulher está dentro de uma sociedade em que ela equilibra muitos pratos. Ela é empreendedora, ela é a mulher, ela é a esposa, ela é a mãe. Ela tem que ter sucesso em várias áreas do campo. Isso esgota um cérebro disfuncional de dor. Então veja que a mulher vai sim ter mais dor. Ela, desde o nascimento, a criança, quando começa a amamentada com outros leites, as crianças, as meninas pequenas, têm mais dor de cólica do que os homens. As crianças têm mais enxaqueca, meninas, do que os meninos. As crianças, as adolescentes têm mais dor, dor durante a menstruação, a dor da dismenorreia durante a menstruação. As mulheres, elas têm mais dor lombar, elas engravidam e sentem dor. As mulheres têm mais dor e osteoporose. Veja, o contexto dor está ligado ao sexo feminino. E por que falam que a mulher é mais tolerante à dor? Até tira um sarro disso, né? Sim, a mulher, ela tende a ser mais tolerante à dor porque ela foi ensinada a ser assim. Ela foi ensinada a ter que equilibrar todos esses pratos. Quando eu falo tira um sarro dos homens. Sim, dos homens. É muito comum, por exemplo, a gente vai fazer procedimentos em homens, não dá pra fazer com eles sentado na cadeira, não, tem que ser deitado, que eles desmaiam. Porque eles sentem mais dor, realmente. Por quê? Porque eles têm menos tolerância, eles não têm tanta coisa a ter que provar, mas a mulher tem que todo dia provar de que ela é boa, de que ela vai fazer mesmo com dor. Aí você imagina aquela história lá, vai aquela mulher da enxaqueca, novamente com dor. Foi lapidada pra isso. Então a mulher acaba aceitando e tolerando mais. Mas não quer dizer que a dor dela não exista. Mas é porque ela aceitou e, infelizmente, ela foi lapidada numa sociedade assim. O que a gente precisa é desenvolver o hábito de acolher esse sofrimento, que não está visível. Mas se a mulher, eu pergunto, veja, dona Maria, a senhora está deixando de... O que a senhora hoje deixa de fazer por conta da sua dor? A paciente chega e me diz, doutor, não vou mais para a igreja, porque eu não consigo me ajoelhar. Olha o impacto que tem numa senhora de 60 anos, do interior, que a vida dela é ir na igreja, rezar pelos outros, e agora ela não consegue ir sente que ela está joelho. Ela tá em falta com Deus. Exatamente. Ela sente isso. Aí lá vai a espiritualidade cair, a depressão. Então, a gente tem que entender que os pacientes que têm dor crônica, eles têm impactos muito mais severos do ponto de vista do que a dor aguda. A dor aguda é aquela dor que dura algumas semanas e passa. A dor crônica não é mais um sintoma, é a própria doença. A própria doença. O que você tem? O seu portador de dor crônica. Mas, infelizmente, algumas dores ainda são invisíveis do ponto de vista político e políticas públicas. Para você ter ideia, a enxaqueca ela não é considerada uma doença crônica não transmissível. Nossa, não existe uma política deveria pública. Ser, né? Por isso que os planos de saúde não pagam a toxina botulínica, botox para enxaqueca. Por isso que no SUS não tem botox para enxaqueca. E nem outros medicamentos básicos da enxaqueca. Porque do Ministério da Saúde e nem da ANS eles encaram como uma doença de notificação, como doença crônica
não transmissível. E o uso do Botox para enxaqueca, ele é bem eficiente? Muito. Quando a gente está falando de tratamentos eficazes para enxaqueca, tudo começa com mudança de hábito. O paciente tem enxaqueca, tem que tirar alimentos ricos em cafeína, ricos em enlatados, alimentos com aspartame, aquele velho adoçante de mesa, tem que tirar, ele piora a enxaqueca, chocolate, café, alimentos que tenham muito índice de gordura, ou mesmo queijos, aqueles queijos envelhecidos. Tirou isso. O que é bom, doutor, comer? Bem, é muito bom alimentos como peixe, alimentos como frango, alimentos que tenham oleaginosas como castanha, amendoim, alimentos como chá de laranja, é muito boa para enxaqueca. Ok. Depois disso, tem os tratamentos. E hoje em dia não é tratamento com analgésico, são anticonvulsivantes e antidepressivos que utilizamos por um determinado período para modular, apagar essa memória da dor. Ok, não tá dando sucesso, não tá tendo melhora, aí vem a toxina botulínica, o Botox. O Botox hoje a gente faz um protocolo internacional chamado Preempt, em que você aplica cerca de 40 pontos na região do crânio e do pescoço, e eles paralisam a transmissão dessa dor do paciente. No momento que eles modulam os nervinhos que estão transmitindo essa dor. E o paciente volta a ter qualidade de vida, para de se entupir de remédio, para de frequentar as emergências. E dura o quê? Uns 6 meses? O protocolo você faz de 3 em 3 meses durante 1 ano. E depois desse protocolo, há um controle de mais de 90% das crises. Olha, que interessante. É uma coisa que me chamou a atenção, doutor. Você falou de café. Sim. E muitas mulheres que eu conheço, assim, muitas, por exemplo, umas 5 que eu conheço, que falam que tem enxaqueca. Se não falam tomar que o café. Se não tomar o café. Quando toma o café, passa. E aí? É a cafeína, né? É a cafeína. Então, eu estou dizendo que é para tirar a cafeína em excesso. Mas alguns pacientes, eles estão viciados na utilização do café. Então, a recomendação é... então para todo mundo tirar o café? Não. Isso é receita, não é receita de bolo. Cada vez mais a gente caminha para uma medicina que seja personalizada, uma medicina de precisão. A gente precisa desenhar a dieta juntamente com o nutricionista de um diário da dor. O paciente tem que entender. E a gente vai descrever o paciente e ele vai nos descrever qual a experiência dele em cada alimento. Então, quando a gente coloca aqui... Investigação de uma semana. Alimentos pretos, vermelhos e brancos pioram as dores de cabeça. Sim, melancia piora a dor, morango piora a dor. Só que para todo mundo é assim? Não. Daí a gente precisa personalizar o cuidado do paciente. Se melancia piora a dor, e eu tivesse isso daí, eu ia ficar com a dor. Porque melancia é muito bom. Né? E a fibromialgia, como é que está o tratamento para as mulheres, principalmente? Tem homens com fibromialgia. Sim, também, raro. Né? Mas... A fibromialgia, ela passou por momentos de definição e redefinição. Antigamente considerada como sendo a histeria reumática, ou seja, era uma mulher histérica. Hoje não. Ela não é uma doença psicológica, é uma doença cerebral. Existe uma condição no cérebro que transmite dor em áreas que não eram para sentir dor. O meu abraço gera dor, um aperto de mão gera dor, ela triste piora a dor, ela muito feliz piora a dor. Existe um cérebro condicionado a ter dor, e é uma dor que difusa pelo corpo, acima e abaixo do umbigo e de um lado e de outro do corpo. Só que o paciente que tem fibromialgia não tem só dor. Ele tem dor, tem depressão, tem ansiedade. O paciente de fibromialgia tem desânimo. O paciente de fibromialgia tem sono ruim, fadiga e brain fog, um cérebro nevoeiro. Ele é desatento, memória ruim. Veja que é uma síndrome, um conjunto de doenças. É um conjunto de sintomas. Então, quando a gente está falando em tratamento da fibromialgia, novamente, repetindo, mudança de hábito. O que há nível 1 de evidência é mudança de hábito. Diminui a expectativa de vida uma mulher com fibromialgia? Não. Os estudos não mostram essa mudança, a não ser que a gente sabe que a fibromialgia está associada a doenças psiquiátricas, incluindo o suicídio. Então, o suicídio ele é aumentado nessa faixa etária de pacientes com fibromialgia, precisamos estar atentos, e por isso que a gente tenta tanto oferecer uma qualidade de tratamento. Mas o tratamento, 50% vai ser o quê? Mudança de hábito. Quando a gente diz que a gente tem que mudar o cérebro do paciente está trabalhando errado, essa mudança só acontece com hábitos saudáveis. Você tem que apresentar ao cérebro uma nova forma de viver. Uma vida sem estresse, uma vida com menos
menos cansaço, uma vida com mais atividade física, uma vida com melhor alimento e melhor alimentação e menos inflamação. Associado a isso, a gente usa anticonvulsivantes e antidepressivos. E hoje a terapia canabinoide. O canabidiol hoje ganha cada vez mais evidência no tratamento da fibromialgia, sem dúvida. É bem interessante isso daí. E você falou que o canabidiol está sendo produzido aqui no Brasil agora? Sim. Veja, a gente tem... como é que eu tenho acesso ao canabidiol? O canabidiol, você pode ter acesso, primeiro, importando, é uma forma. Segundo, você pode comprar de associações, Abrace e outras, bem conhecidas no país, Abrace, AME e outras são conhecidas no país. E outra forma é comprando na farmácia. As marcas que estão dentro da farmácia, elas trazem o canabidiol, elas vêm de outro país. As folhas, elas são produzidas, elas são plantadas fora do país e são envasados aqui. Porque é proibido plantar aqui, né? O plantio comercial, ele só é liberado para as associações.